noite. Bom dia a todos, bom dia a todas, né? Então, essa live é para falar um pouco da psicologia somática, que ela começou com Reich, né? E aqui nesse século XX ela começou com Reich, que discordou um pouco de Freud, foi posto meio por fora, né? Reichiana, né? E depois começou as terapêuticas, começaram a alavancar seus estudos laboratoriais, no laboratório do corpo mesmo, os estudos de focalização, de experiência somática, de várias terapêuticas que não fosse evasiva, entendeu? Focalização, Eugene de inglês, né? E o SE de Peter Levine, entendeu? Então é uma celebração, entendeu? É uma conquista o que eles fizeram, porque e eu queria falar também aqui, justamente falar que Joana de Ângeles, ela fez um sutra, ela fez uma série de psicologia Joana de Ângeles, ela fez uma série transcendental espírita que explica toda essa fenomenologia psicológica no olhar de um espírito desencarnado, de uma pleiade de espíritos desencarnados, visto de fora, entendeu? Como que vai ser o desenvolvimento do ser humano a partir de agora, entendeu? Não só o homo tecnológicos, o homo noéticos, mas o que ele vai começar a mudar para estar acompanhando essa dinâmica da evolução celeste, da evolução terrestre, que só o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo pode fazer os ditames, né, os parâmetros para que se cumpra as profecias dele, né, e que seja os parâmetros de evolução até um mundo de regeneração. Então, Joana de Ângeles, ela traz a seguinte questão: nós somos como laboratórios. O homem do futuro será como um laboratório de si mesmo, e ele irá compor as suas próprias aquisições. O espírito como a divina fagulha, essência, a mente com as construções mentais e o corpo com a parte somática, entendeu? Então, já nas psicologias, nas tradições, como na tradição chinesa, como na tradição judaica, como na tradição islâmica, como nas tradições das artes marciais, entendeu? Nas tradições indígenas, de africanas, entendeu? Nós temos muito essa batida do eu corporal, entendeu? Tanto é que quando alguém tá se manifestando espiritualmente entre os indígenas, eles batem assim no peito, assim, entendeu? Como se estivessem batendo no timo, né? Para ativar o timo, entendeu? Significa que aquilo incorporou neles, entendeu? Que aquele conhecimento incorporou neles, aquela prática incorporou neles, entendeu? Então nós podemos ver isso em todos os povos, né? Inclusive os africanos, que têm uma cultura de mais de 5.000 anos, né? Uma cultura de milhares de anos. Não é nem 5.000 anos, é milhares de anos, entendeu? Nós é que não sabemos ao certo, pelo nosso preconceito, estigmatizados
pelos nossos preconceitos, entrar nesse coral de vida submergido pelos mares aquáticos, entendeu? Pelos mares do amor, né? E do tempo, né? E se nós formos pesquisar mesmo essas culturas, nós ficaremos vislumbrados, entendeu? Com o conhecimento dos Oxalás, dos orixás, entendeu? Então nós vamos ver que tudo tem uma banda. Toda cultura tem uma banda, toda tradição tem uma banda. Mas a banda africana é uma banda muito rica, entendeu? Né? Tanto é que tem uma obra que o Altair Veloso ele vai citar, ele faz a interpretação de um andarilho de Oalabê de Jerusalém, né? E ele vai citar o encontro dele com Jesus, o encontro dele com João Batista, entendeu? E tudo que ele fez adiante, né? Tudo que ele fez adiante. E isso foi muito bonito. É uma obra que eu recomendo a todos, entendeu? É uma obra muito bonita. E é isso aí, galera. Então a psicologia junguiana, a psicologia Joana de Ângeles, elas vêm trazer não só um aspecto metafísico, mas um aspecto psicossomático. Porque o próprio Carl Gustav Jung ele falou assim, a psique está no corpo. A psique ela é corporal, entendeu? Nós temos que lembrar que nós somos matéria, entendeu? Nós somos quase que pura matéria, entendeu? Então nós estamos evoluindo a passos lentos, nós não somos espíritos puros, entendeu? Nós não temos essa pureza espiritual para acharmos que nós vamos para os sétimos ou nonos céus, entendeu? Nós seremos, nós estaremos aqui depois desse desencarne, desse desenlace, continuando talvez as mesmas obras ou tentando continuar as mesmas obras, com débitos, com alguns com merecimento, outros com débitos, né? E trazer isso para o nosso dia a dia, entendeu? Como trazer isso para o nosso dia a dia? Será uma ficção fazer um trabalho voluntário? Será uma ficção ajudar moradores de invasões? Não, entendeu? Não. O mundo é para todos, entendeu? Todos merecem o mundo, entendeu? Não tem os governantes, não tem isso, entendeu? Os governantes eles são eleitos para atribuir questões legais a legislar, entendeu? Os legisladores, os governantes, o executivo, entendeu? E tem aí as constituições dos povos, né? Mas essa luta de poder é muito intensa, entendeu? E é isso aí. Então o que eu quis dizer é o seguinte: seja na análise bioenergética, seja na psicossomática junguiana, na psicossomática da medicina clássica chinesa, todas elas foram previstas por Joana de Ângeles e por Emmanuel, por esses espíritos de escola, porque já é uma prática muito avançada deles, entendeu? Então a gente está praticando o que eles já praticaram há muito tempo, entendeu? Então os martírios, pelos martírios, por tudo que eles passaram aqui na Terra, entendeu? Então eles vieram nos ensinar e eles vieram trazer situações em que para que nós possamos viver com dignidade, praticando essas coisas, né? Então é isso aí.
Muito obrigado e até mais.